pessoal, voltei aqui fazendo só esse vídeo rápido pra mostrar aqui, né, o desempilhar que faltou lá eu mostrar, né, que tava com um problema, né, que tava desempilhando, se desempilhasse mais do que a quantidade, dava erro, né. Então daí eu fiz aqui, ó, eu verifico se a quantidade for igual a zero, já não tem mais o que desempilhar, eu retorno. E daí eu verifico, ó, se o anterior do topo for diferente de nulo, se o anterior do topo for diferente de nulo, então daí o topo pode receber o anterior. Aí então ele vai e seta o próximo do topo nulo. Entendeu? Aí aqui eu diminuo a quantidade. Então daí aqui eu fiz o teste, ó, eu empilho de 1 a 5, eu imprimo, eu desempilho 1 e eu imprimo novamente. Então eu vou correr esse teste aqui. Aqui ele empilhou 5, desempilhou 1, a quantidade de elementos na pilha é 4. Então agora se eu tentar desempilhar o 5, ele retorna a pilha vazia. Se eu tentar desempilhar 6, mais do que a pilha tem, ele ainda continua retornando a pilha vazia. Então está funcionando o método lá que eu fiz. Vou deixar aqui um tempinho na tela. Então ele verifica se a quantidade já é zero, ele não faz nada. E como para desempilhar eu dependo do topo, eu verifico se o anterior do topo é nulo, então quer dizer que não tem ninguém abaixo dele. Beleza? E deixa eu voltar aqui no da árvore. No teste da árvore aqui, o que aconteceu? Deixa eu comentar esses códigos aqui e rodar a árvore. Então tá aqui a árvore que a gente fez no exercício, mas depois eu estava lendo na hora de entregar que a gente precisa criar a árvore, inserir nó, aí tem aqui o remover, eu não tinha visto remover, e daí retornar a quantidade dos elementos. Então eu tive que fazer uma modificação lá para retornar a quantidade, tive que mudar a maneira de contar os nós, porque na hora de eu remover um nó, eu fiz para que, por exemplo, assim, se você passe o nó B3, ele perde todos os filhos, entendeu? Na hora da remoção. Então daí está aqui o código da árvore novamente. Aí então eu só controlo a quantidade em dois lugares, em dois momentos. Na hora de criar a árvore, que eu sempre vou contar a raiz, certo? E na hora, aí eu criei um método que ele retorna a quantidade. Ele verifica se a raiz é nula, então não tenho o que fazer, não tenho o que contar. Aí eu fiz para ele contar os filhos mais ou menos igual a ele apresentar os filhos. Então o método meu de contar os filhos é mais ou menos parecido com o imprimir, que daí eu passo para ele o pai e depois eu passo a quantidade que ele tem. Aí então ele verifica se o nó que eu passei, no caso aqui a primeira vez, né, eu conto pela raiz. Então ele verifica se a raiz tem filhos, ele vai contando os filhos da raiz e depois conta os filhos dos filhos e conta tudo, conta novamente nesse mesmo esquema, conta tudo do lado esquerdo e depois vai contando o pessoal do lado direito. Então daí no teste depois eu deixo. E para remover um nó eu só passo quem é o pai daquele nó que eu quero remover, certo? Por exemplo aqui, eu quero remover o B31 aqui, B31, B32, B33. Então eu só passo quem é o pai dele, o B3. Eu passo para o meu método
e daí eu seto os filhos dele, ó, os filhos do B3 eu passo como nulo. Aí o que que acontece? Ele perde a referência dos filhos, entendeu? Na aula o professor mostrou dessa maneira dele perder todos os filhos e mostrou também de uma outra maneira de é, daí eu conversando com o professor lá a gente acabou fazendo um outro método lá de a hora que eu removo os filhos o filho do B3 eu passo os filhos dele pro o restante dos filhos aqui, né, pro B2, alguma coisa assim. Beleza? Então aqui funciona certinho também. Vou deixar um tempinho aí na tela para vocês darem uma olhada. E aqui está o teste. Ó, então aqui eu vou remover o. Aqui eu estou passando a linha 2 para remover. A linha 2 minha é o B1.1. Então eu quero remover os filhos do B1.1. Os filhos do B1.1 é só o B1.1.2. Então a minha árvore aqui são 10 elementos, 10 nós. Então eu removendo a linha 2 que é o meu B1.1, eu removendo o filho dele, ele passa a ter 9 elementos. Ó. Ele conta 9 elementos. Beleza? Então daí se eu quiser remover, por exemplo, se eu quiser remover pelo menos, por exemplo, os filhos da raiz, ó, eu passei a raiz e daí ela fica sozinha. Aí eu coloquei a mensagem lá que a árvore só tem a raiz e a quantidade de nós é um que é só a árvore, só a raiz. Beleza? Então era isso, eu não tinha visto. Eu não tinha visto que tinha que remover o nó aqui. Beleza? Então é isso mesmo. Aí eu acho, agora há pouco eu estava tentando assistir o vídeo novamente e não estava dando. Porque na hora que eu fui começar a live e eu coloquei uma música, eu acho no YouTube lá para tentar verificar o som, deu restrição de direito autoral. Aí então eu tive que colocar o vídeo como privado, daí eu acho que só dá para acessar pelo link. Se alguém não conseguir acessar, me avise que eu vejo o que tem que fazer aqui. Eu não manjo muito bem do YouTube, eu não sabia disso. Aí eu acabei colocando aquele vídeo lá da música para testar e acabou caindo em direito autoral. Daí eu acho que não tava aparecendo no canal mais, não sei. Beleza? Então era isso. Valeu.